Boa noite, sejam bem-vindos ao Jornal da Record. Governo libera 14 bilhões de reais e prevê que o rombo do orçamento federal deste ano vai ser menor. Moeda americana bate cotação recorde, dólar turismo vai a R$ 4,68. Agora no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app. O governo federal anunciou nesta segunda-feira que vai fechar o ano com um déficit nas contas públicas abaixo de 80 bilhões de reais. No início de 2019, a previsão era de um rombo de 139 bilhões. Vamos a Brasília, ao vivo, com Luiz Fara Monteiro. Fara, boa noite. Como é que fica o orçamento nesse finzinho de ano? Oi, Sérgio, boa noite. De acordo com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o orçamento está completamente liberado, confirmando que os 14 bilhões de reais que ainda estavam bloqueados já foram descontingenciados. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou em respiro nas contas públicas devido a alguns fatores, como controle de gastos públicos, aos recursos dos leilões do excedente do pré-sal, além do apoio do Congresso Nacional, do Tribunal de Contas da União e Poder Judiciário diante das medidas econômicas propostas pelo governo. Sérgio. Obrigado, Fara. Bom descanso. A Câmara dos Deputados deve votar nesta semana várias medidas provisórias importantes. A gente continua em Brasília, só que agora com a Raquel Vargas. Raquel, boa noite. Quais são essas MPs? Oi, Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, são pelo menos 3 medidas provisórias. Uma delas determina o pagamento de até metade do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS, junto com o benefício do mês de agosto. E prevê ainda o pagamento da outra parcela, da outra metade, com o benefício do mês de novembro. Outra medida provisória que precisa ser votada é a que transfere o antigo COAF do Ministério da Economia para o Banco Central. Além disso, altera a estrutura e o nome do órgão para Unidade de Inteligência Financeira, o IFE. E também está prevista a votação da MP que institui o pagamento de pensão mensal vitalícia de um salário mínimo para crianças com síndrome decorrente do Zika vírus. Sérgio, eu volto com você. Até amanhã, Raquel. O dólar atingiu o maior valor desde a criação do Plano Real e fechou a segunda-feira em R$ 4,20. Mas para quem pensa em viajar para o exterior, pode ser ainda pior. A Virgínia Nalon explica o motivo ao vivo de BH. Virgínia, boa noite. Oi, Sérgio, boa noite para você. Quando a gente fala que o dólar chegou a R$ 4,20, já assusta, já é um valor bastante alto, mas esse é o dólar comercial. Para quem vai viajar, o dólar que interessa é o outro, o turismo, que também atingiu um patamar nessa segunda-feira bastante alto. Nas casas de câmbio já é possível encontrar a moeda americana a R$ 4,68. Essa é a cotação utilizada para comprar dólar ou na hora de calcular a fatura do cartão de crédito, que sempre pesa na hora que a gente volta de férias. Então, o conselho é calcular bem a compra dos dólares e segurar os gastos no cartão. Sérgio. Muita cautela, então. Obrigado, Virgínia. São Paulo tem oportunidade para estudantes da rede pública que estão no ensino médio. São 22.600 vagas de cursos de qualificação profissional. Giovana Rizardo está aqui na capital paulista com informações ao vivo para vocês. Giovana, boa noite. A oferta só vale para a capital, afinal? Não, Sérgio, boa noite para você, boa noite para todo mundo. São 150 cidades que têm vagas aí, tem oportunidade na capital, no litoral, também no interior de São Paulo. São 31 cursos e o melhor, tudo de graça. O objetivo desse programa é justamente qualificar os jovens para aumentar as chances deles no mercado de trabalho. Tem curso para quem gosta de marketing, também tem curso para quem gosta de tecnologia da informação, gestão e negócios. Agora, o estudante não precisa fazer prova para conseguir a vaga, então tem que correr, porque as inscrições começam nesta terça-feira e vão até o dia 1º de dezembro. Todas as informações estão no portal R7. Sérgio. Ótima oportunidade, Giovana, obrigado. Um levantamento em mais de 20 mil postos de combustíveis mostra onde se encontra a gasolina mais barata e a mais cara do país.
Pedro Paulo Filho, boa noite. Como é que fica o Rio de Janeiro nesse ranking? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Olha, o Rio ganha o título de gasolina mais cara do país. Segundo o estudo, o valor médio pago pelos cariocas chegou a R$ 4,93. É o maior entre as 26 capitais e o Distrito Federal. Já Florianópolis tem o menor preço e essa diferença passa de R$1. O levantamento foi feito em outubro e também compara o preço médio da gasolina comum nos estados. E, mais uma vez, o Rio de Janeiro aparece nos primeiros lugares no ranking. Na verdade, só perde para o estado do Acre. Na pesquisa, o preço médio mais baixo da gasolina foi encontrado no estado do Amapá. E olha, nessa segunda-feira, a Petrobras anunciou um reajuste de 2,7% da gasolina nas refinarias. O preço nas bombas vai depender das políticas comerciais de distribuidoras e postos, Sérgio. O presidente do STF revogou a decisão que dava a ele acesso a 600 mil relatórios do extinto COAF, com dados sobre movimentações financeiras atípicas. Augusto Nunes aqui no estúdio. Augusto, boa noite. Boa noite, Sérgio. A Procuradoria-Geral da República já tinha questionado o acesso a essas informações sigilosas. Olha, Sérgio, uma das melhores frases do presidente Tancredo Neves deveria ser decorada por todos os que se julgam sábios demais. Abre aspas. A esperteza, quando é muita, fica grande e come o dono. Fecha aspas. É o que acaba de descobrir o ministro Dias Toffoli. No despacho encaminhado ao Banco Central, o ministro requereu cópias de investigações feitas nos últimos 3 anos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. A resposta do órgão, agora rebatizado de Unidade de Inteligência Financeira, pegou o Toffoli no contrapé. O presidente do Supremo soube que, para ter acesso eletrônico aos 600 mil relatórios, bastaria que ele ou alguém, por ele designado, fizesse o devido cadastramento e obtivesse uma senha. Detalhe, ficariam registradas no sistema as informações buscadas por Toffoli. As impressões digitais do ministro estariam, por exemplo, no acesso a dados sobre políticos com foro privilegiado. O que aconteceu para o presidente do STF ter voltado atrás, Augusto? Olha, Sérgio, Toffoli achou mais sensato dar-se por satisfeito com informações que havia considerado insuficientes dias atrás. Se pedisse cópias impressas, a papelada ocuparia um andar inteiro do STF. Se selecionasse os relatórios que efetivamente lhe interessam, o Brasil saberia quem o ministro pretende proteger, prejudicar ou pressionar. Tancredo tinha razão. Esperteza demais é um perigo. Augusto Nunes, obrigado. Até amanhã. Obrigado, Sérgio. Até amanhã. A chefe do executivo de Hong Kong pediu aos manifestantes que ocupam uma universidade que se entreguem pacificamente. Vamos até a Ásia falar com a Cíntia Godoy. Cíntia? Agora há pouco afirmou que os ativistas que ocuparam o campus vão ser presos. Alguns até tentaram escapar da polícia, mas acabaram detidos. O local virou um campo de batalha. Os manifestantes jogaram bombas caseiras na polícia. A tropa de choque respondeu com munição letal, mas segundo as autoridades, ninguém foi baleado. Há mais de 5 meses, a população ocupa as ruas em manifestações por democracia. Os protestos ficam mais violentos a cada semana. O governo de Hong Kong informou que as eleições distritais programadas para o próximo domingo devem ser canceladas por causa dos conflitos. Sérgio. Obrigado, Cíntia. Campeonato Brasileiro no encerramento da 33ª rodada. Cruzeiro e Avaí ficaram no 0-0. O resultado que rebaixou o Avaí. No outro jogo, Vasco e Goiás também empataram. Em São Januário, o Vasco saiu na frente. Marrone desviou de cabeça e o colombiano Guarim chutou cruzado. Aos 51 do segundo tempo, o goleiro Tadeu, de amarelo, foi para a área e tentou um voleio. Mas quem acabou fazendo o gol foi o zagueiro Henrique, só que contra. Final, Vasco 1, Goiás 1. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h45 da manhã. Fique agora com imagens de assuntos que marcaram esta segunda-feira. Boa noite.